Você já percebeu que existem pessoas na sua vida da quais você simplesmente não pode se afastar? Tipo familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Todos eles fazem parte do que chamamos de incontornáveis. Às vezes parecem mais pedras no caminho do que apoio na jornada. Mas será que existe uma maneira de conviver com esses relacionamentos difíceis sem perder a paz? Hoje nós vamos conversar sobre isso e vou trazer exemplos milenares, inspiradores e estratégias práticas que podem transformar a forma como você lida com essas situações e talvez até com a pessoa que acabou de vir a ir na sua mente. E essa reflexão vai ser em cima do livro Especialista em Pessoas e nós vamos entrar hoje no capítulo 2. E no capítulo 2 ele vai falar sobre as pessoas incontornáveis. Agora veja bem, no mundo real há pessoas que atravessam o nosso caminho e mais se parecem, como eu acabei de dizer para vocês, pedras do que seres humanos. Como lidar com elas? Então aqui vamos ver melhor como tudo isso acontece, porque veja, mesmo as pedras, elas têm o quê? Tamanhos diferentes, formato diferente, cores, peso e elas também estão em lugares diferentes. Então, portanto, também temos que ter estratégias específicas para lidar com elas. Não é a mesma estratégia muitas vezes que eu vou usar com um tipo, com um formato, com um peso ou um lugar onde elas se encontram. Então, vamos adentrar melhor a isso. Veja só. Primeiro, vamos entender bem o que são pessoas incontornáveis. Há pessoas com quem você terá que conviver, mesmo que não queira, são essas. E essas pessoas muitas vezes são nossos pais, são nossos primos, tias. Por exemplo, vamos supor, dessas categorias de pessoas difíceis, entre elas, como acabei de falar, estão muitos nossos familiares. Então, talvez você ame o seu irmão ou a sua irmã, mas você é difícil conviver com o seu cunhado ou com a sua cunhada. E os seus sogros ou sua sogra. Então, aí nós temos o que? Essas pessoas que nós vamos ter que conviver em alguns momentos com elas. Então, essas pessoas, elas fazem parte do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente familiar e não dá para falar, eu vou excluí-las dela, eu vou excluí-las do meu grupo. Então, perceba, você não escolhe quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, quem vai ser seu irmão, quem vai ser sua sogra, seu sogro, seu chefe. A natureza dessas revelações não muda a partir do seu poder de escolha, porque você não escolheu. Então, a partir disso, você certamente deve ter se identificado com uma pessoa ou outra mais difícil, conforme eu fui falando, que poderia se encaixar aí na sua lista dos incontornáveis. Pode ter certeza que você tem uma lista de incontornáveis. Talvez alguns ressentimentos brotem no teu peito nesse momento, quando você pensa em uma dessas pessoas incontornáveis. E veja, o autor, ele começa esse capítulo dizendo assim, olha que frase interessante. Pessoas são descartáveis. Opa! Mas ouça agora a segunda frase. A não ser que você queira ser feliz. Vou repetir. Pessoas são descartáveis. Aí a gente abre o ouvido para isso. A não ser que você queira ser feliz. O que realmente significa isso? Hoje, no mundo atual, é comum tratar relacionamentos como descartáveis. Hoje é muito comum fazer isso. Por isso que toda hora se casa e descasa, não existe mais aquele compromisso maior. Então, um exemplo. Hoje, se alguém nos fere, incomoda ou não corresponde às nossas expectativas, qual a nossa tendência? É cortar essa pessoa do relacionamento, é se afastar ou ignorar essa pessoa. Nesse sentido, parece mais fácil descartar as pessoas do que lidar com elas. Então, as pessoas hoje estão descartando muitos relacionamentos, porque é mais fácil fazer isso do que aprender a lidar.
Amados e amadas, ter bons relacionamentos é uma arte, necessita de autoconhecimento e necessita realmente de nós aprendermos a nos relacionar. Não é algo que nasce conosco, é algo que nós vamos construindo. Agora, se você tem o objetivo de não descartar as pessoas, mas se o seu objetivo é ser feliz de verdade, então nós temos que observar para crescermos mediante os relacionamentos. Porque veja só, porque existem os incontornáveis, pessoas com quem você inevitavelmente precisa conviver. Os seus pais, seus irmãos, seus colegas de trabalho, vizinhos, sogros. Agora, não estou dizendo que você tenha que ser amigos delas. No primeiro capítulo, nós vimos o quê? Que tem as pessoas do ciclo íntimo, do ciclo necessário e do ciclo estratégico. Tem parentes que é do ciclo de um almoço, de um final de ano, de um nível, mas não é para você conviver na parte íntima. Nós temos que fazer também essas divisões, mas não dá como não estar com elas nesses momentos, tá? E também porque até as pessoas difíceis têm papel no nosso amadurecimento emocional e espiritual. Se nós formos descartar, a tendência é nós nos afastarmos, cortarmos as pessoas, ignorarmos. Como que nós vamos crescer? Como que nós vamos amadurecer? Então, veja, se nós desejamos ser felizes, a felicidade ela não nasce do isolamento, ela não nasce do afastamento e nem de ignorar as pessoas. A felicidade nasce o quê? Das conexões. O Senhor nos fez pessoas relacionais, mesmo imperfeitas. Agora, quero mais uma vez ressaltar, não é porque nós estamos falando que temos que conviver com os incontornáveis que não existe em que ponto que eu vou colocar esse incontornável na minha vida. Isso também tem que estar claro para nós. Se você não ouviu o vídeo narrado lá número 1, aonde como classificar os seus amigos, é importantíssimo que ouça para aqui fazer sentido para você, tá? Então, em resumo, o que aqui essa frase nos aponta? Para uma escolha. Se eu quiser viver de forma egoísta, posso descartar pessoas sempre que me incomodarem. Mas se eu quiser crescer, amadurecer e ser feliz, eu vou precisar aprender a lidar com os incontornáveis através da aceitação, do perdão e de estratégias sábias de convivência, que nesses áudios que eu estou trazendo para vocês, nós vamos falar muito das estratégias sábias de convivência, que é um dos pontos fundamentais da comunidade Mulheres com Propósito, que eu trabalho com cada uma delas. Tá? Então, veja, não é que as pessoas sejam realmente descartáveis, é que viver como se fossem pode até parecer prático para nós, mas vai nos roubar a oportunidade de construir paz, reconciliação e maturidade. Conheço pessoas que não visitam a mãe ou o pai ou não falam com eles há anos e evitam qualquer conversa que se relacione a isso. Então, veja, preferiu se afastar, preferiu se isolar e também afastar o outro e também se afastar. Imagine a pessoa nesse aspecto, a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz ali, ela nos toca nos princípios milenares, que é o quê? Para a gente honrar pai e mãe. Então, como eu não vou conversar com o pai, com uma mãe, sabe, vou afastar. E essas pessoas que eu estou dizendo, essa pessoa ou algumas pessoas que eu conheço que se afastaram, gente, é por incompatibilidade de gênio. Não foi nem por coisas fatídicas que aconteceram, porque nós sabemos que existem coisas, abusos, o narcisismo, abuso sexual, que são coisas dificílimas de lidar. Mas aqui eu não estou tocando nesses aspectos, eu estou tocando realmente em parte de relacionamento, muitas vezes várias incompatibilidades de temperamento, de personalidade, de forma de ver o mundo, de forma de se relacionar com a cultura, tá? Então, todas essas coisas a gente tem que começar a repensar
Se nós realmente desejamos crescer, amadurecer e ter paz que excede todo entendimento, nós temos que aprender a lidar realmente com os incontornáveis. E a Bíblia nos traz exemplos maravilhosos e são princípios, gente, relacionais, milenares que nos ajudam a enxergar tudo isso. Talvez você já ouviu falar de José do Egito. Ele era filho de Jacó. Jacó tinha o quê? 12 filhos. E aqui entre esses filhos tinha José. E José era o filho amado de Jacó. E os seus irmãos ficaram extremamente com inveja. E aí começaram a se sentir inferiores a José. E então o que eles fizeram? Eles venderam o seu próprio irmão de sangue. A princípio eles iam matar, mas um deles sugeriu que o vendesse. E assim eles o fizeram. O menino jovem, por volta de 17 anos, foi vendido como escravo para o Egito. O que você imagina seus irmãos venderem e seu pai crer que você morreu e os irmãos vendo a dor do pai também e do outro lado a dor do irmão sendo vendido como escravo? Gente, isso doeu certamente e doeu demais. Ainda assim, quando ele teve a oportunidade de reencontrar seus irmãos, porque ele já era o governador do mais importante país do mundo antigo, que era o Egito, José, o que ele fez? Claro, ele teve que elaborar essa dor. Mas os seus irmãos ficaram tão angustiados que falaram: quando nosso pai morrer, José vai se vingar de nós. Pelo contrário, José alimentou as pessoas que o venderam e proporcionou a elas regalos para uma vida boa. E por que José fez isso? Porque José tinha foco, sabe em quê? Em honrar a Deus, em ser feliz e não ser uma pessoa que descartava outras pessoas. Ele tinha foco em cumprir o destino reservado para ele nesta terra. Ele passou por tudo isso para que ele viesse crescer, amadurecer, para que ele pudesse ser esse governador aqui e entrar para a história. Será que nós, no lugar dele, que nós teríamos feito? Muitas vezes é bom nos colocarmos diante dessa história e nos fazer essas perguntas. Como que nós teríamos reagido? Tá? Com certeza, muitas vezes, a hora de você ver os seus irmãos, aqueles que fizeram tudo isso para você, e você estando no momento onde você tem um privilégio, um poder, nós sabemos que o dinheiro, o poder, ele não é que traz soberba para o outro, ele revela o que está escondido dentro do outro. Então, quando José obteve tudo isso e teve a oportunidade junto aos seus irmãos, revelou o que estava no coração dele, revelou o que estava no íntimo dele. E ele entendeu que tudo que ele passou foi reservado para que ele cumprisse um destino e um propósito. Nós também temos a história de quem? De Davi. Davi tornou-se rei em Israel, mas, gente, ele foi ungido ainda menino e ele só foi se tornar rei depois de muitos e muitos anos após. Mas antes disso, ele foi zombado pelos seus irmãos no fronte de batalha contra Golias. Lembra que Davi matou Golias? Mas ali no fronte de batalha, seus irmãos o ridicularizaram. E olha, e depois ainda ele começou a ser perseguido pelo seu sogro, que ele era alvo de tentativa de assassinato do seu sogro. Sofrimento imenso ele passou, tendo que fugir, tendo que viver em cavernas. E ainda assim, Davi, mesmo tendo a oportunidade de ali um dia se vingar de Saul, ele não o fez. Davi deixou sua dor de lado e tornou-se o maior líder da nação. Então, a Davi aqui, ele foi realmente exposto a o quê? Fazer de Saul descartável, fazer dos seus irmãos descartável, mas ele não o fez. Pelo contrário, ele se contornou para que não pudesse tocar naqueles escolhidos de Deus e nem em sua família.
E a gente também pode pensar como nós faríamos. Talvez por bem menos nós já fizemos tanto, né? Tão diferente de Davi. Então, nós temos várias histórias. Nós temos também a história de Noé. Lembra Noé? Da arca de Noé? Que salvou a humanidade ali do dilúvio com sua arca? E ali, depois que ele saiu ali da arca, ele foi exposto pelo próprio filho em um momento de vulnerabilidade. Quando estava ali fora de si porque bebeu vinho demais e ali ficou nu. Como esquecer de uma humilhação assim? Então aqui a gente vai percebendo que todas as pessoas, sem exceção, passam por problemas nos relacionamentos com as pessoas incontornáveis. Todas essas pessoas que eu estou falando são problemas no relacionamento com família, aqui foi com o sogro que era o rei, né? Foi com os irmãos, Noé com o filho, tudo com pessoas o quê? Incontornáveis. Jacó e Esaú, então, Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú. Olha já o enrosco que já teve aqui com o prato de lentilha. Depois enganou o pai cego. Que situação complexa, gente. Sabe? E ali, depois, ainda assim, anos depois, eles voltaram a se reconciliar. Ele achava que Esaú ia recebê-lo até com risco de vida, mas Esaú recebeu de forma tranquila ele. Então, veja só, gente, como as coisas acontecem em família. Não é exclusividade da sua família, nem da minha família, ter pessoas incontornáveis. E Jacó aqui também, depois ele foi trabalhar para Labão, que era o tio dele, aí ele queria casar com Raquel, acabou casando com Lia. Olha o enrosco familiar. E ele teve que lidar com esse incontornável, trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então, nós temos que ter estratégias para lidar com os incontornáveis, tá? Então, isso é bom para a gente, porque muitas vezes a gente acredita que a família do outro é família Doriana, daquele reclame que tinha, né, da margarina Doriana, todos felizes na mesa, no café da manhã, com um sorriso largo, todo mundo colaborando, mas não é assim, a realidade não é assim, tá? Só que para que nós possamos viver com estratégias adequadas para conviver com os incontornáveis, nós temos que começar a aprender a aceitação e também o perdão. É o primeiro passo para lidar emocionalmente com os incontornáveis, sabe? Porque não adianta a gente realmente ficar ali, sabe, com ponta de faca acusando, mostrando, a gente só vai se machucar mais. Não há quem entre numa briga familiar, gente, e saia ganhando. Pode até sair com a razão, mas perde muito, muito emocionalmente. A conexão com os incontornáveis é inquebrável, ainda que negativa. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai sentir a necessidade de ser aceito. Nós temos grande necessidade de pertencimento. Ah, mas eu não quero mais saber daquele, da minha mãe, do meu pai, de fulano, até filho muitas vezes. Mas saiba que todos nós trazemos no nosso inconsciente e consciente a necessidade de pertencimento. Então, independente de quem são nossos familiares, nós temos que trabalhar com a aceitação. Aceitação não significa que eu tenho que, e o perdão não significa que eu tenho que estar convivendo com essa pessoa. Aceitação e perdão tem muito mais a ver comigo do que com o outro. É para eu que possa ser livre, liberto, para poder viver com leveza, tranquilidade e paz. Isso é extremamente importante. Então, a conexão, a gente tem que rever nossas conexões. Lembrando que os incontornáveis, você não precisa ter no seu ciclo íntimo. Ele pode estar no ciclo só dos necessários, ou até muitas vezes dos estratégicos, tá? Mas lembre-se, quando o assunto é conflito familiar, o tempo é um analgésico para os dois lados. Se não é possível resolver agora, cale-se,
ore e espere um pouco, porque muitas vezes a gente quer resolver uma situação na raça. A gente quer entrar numa discussão, a gente quer entrar num confronto e ali os ânimos, cada um se vê que tem os seus direitos, que foi ofendido em algo. Espera. Tem necessidade de ter aqui uma inteligência emocional, aguardar, abaixar os ânimos, porque depois que abaixa os ânimos, gente, a reflexão é outra. A amígdala sai da sua ativação total e entra uma parte do cérebro aqui que a gente chama do neocórtex, que ele é o cérebro ali da decisão, do planejamento, da avaliação, do raciocínio lógico, do raciocínio que faz a conjugação da história. Tá? Então, aguarde. Veja, na vida há dois caminhos, o da felicidade e o da amargura. A maneira como nós vamos reagir com os incontornáveis vai definir o nosso destino. Tem a ver com o nosso destino. Por isso a palavra-chave aqui é o quê? Perdão. Perdão, acima de tudo, não é um sentimento. Eu quero sentir que eu vou perdoar. Perdão é algo que a gente vai construindo. Primeiro a gente toma a decisão. E a gente vai nos posicionando, vai buscando ajuda para perdoar, para aquilo sair de dentro de nós. E aí a gente vai se tornando mais leve, mais tranquilo. Tá? O perdão não valida o erro do outro, deixo isso muito claro, mas liberta nós da dor de viver em função do que nós sofremos. Ele não justifica o perdão, tá? Mas ele tira o peso do ressentimento, porque, gente, viver uma vida com ressentimento e amargura é muito difícil, sabe? Cheio de mágoas. Então, começa a perguntar para você, você está disposto a escolher perdoar? Porque, veja, existem algumas vezes que a gente não está disposto e não se permite fazer a escolha do perdão. Agora, pergunte a você mesmo, essa não permissão e essa não disposição para perdoar, o quanto tem me custado em qualidade de vida, em saúde emocional, em relacionamentos, em saúde física? Será que vale a pena? Porque nós ficamos no mundo fantasioso, que queríamos que o outro percebesse que errou, e chegasse em nós e falasse, olha, eu errei, eu fiz isso. Então a gente vive nesse mundo fantasioso, esperando que o outro faça algo. E dessa forma, se o outro faz ou não faz, quem está comandando o que eu sinto, o que eu escolho e o que eu decido? O outro. E não nós mesmos. Então, nós temos que tomar a responsabilidade sobre a nossa vida de como vamos encarar aquilo que o outro fez. Não vou ficar esperando a mudança do outro, mas eu vou mudar a tal ponto que o outro nem me reconheça e não consiga nem atingir-me, porque eu vou estar distante daquilo que ele me provoca. Por isso que eu trago muito sobre a identidade clarificada. E nós temos o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, a gente gostaria mesmo que ele viesse pedir perdão. E no mundo ideal, nem haveria mágoas, né? Então, sabe, eu finalmente entendi que assim, que uma pessoa não muda só porque a gente não gosta dela. Agora, se eu quisesse ser feliz e resolver os problemas com os incontornáveis, se eu quero realmente ser feliz e resolver o problema com essas pessoas, eu vou ter que começar por quem? Por eles? Não, por mim. Por mim. No mundo ideal, os pais amariam os filhos, educariam os seus filhos, os filhos honrariam seus pais, os familiares viveriam em plena harmonia, os colegas de trabalho se ajudariam, não haveria competitividade, fofoca, as comunidades seriam lugares de paz. Mas não é o mundo ideal. Mas o único problema é que este mundo que vivemos não é ideal. É um mundo real e ele é bem, bem, bem diferente. Como dizem, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Se você não desistir de remar, chegará à terra firme. Então vamos persistir, essa é a chave.
Então, se possível, a palavra de Deus nos diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos continuar remando, persistindo, porque veja, não é persistir no murro em ponta de faca, não, gente, mas é persistir em nos conhecer, a saber por que determinadas ações do outro aciona um gatilho de dor, de reação, de pensamentos ruminantes em mim. O que isso tem a ver que mexe tanto comigo? E por que essas pessoas muitas vezes encontram brechas? Onde essas brechas estão em mim e como eu posso lidar com elas? Agora, nós também temos outros tipos de incontornáveis além da família, né? Nós temos, que até já citei um pouco antes, os colegas de trabalho, os irmãos, as irmãs da igreja, membros do clube, os vizinhos. Você até pode escolher onde morar, mas não pode escolher quem estará na sua porta ao lado. Nesses momentos, entra tudo que a gente vem falando, a flexibilidade é uma ferramenta necessária. Então, o autor traz um exemplo tão brilhante que eu acredito que tem que ter muita maturidade e muita humildade e flexibilidade para fazer isso. Ele diz que no prédio onde ele morava, as vagas eram distribuídas por sorteio. E a vaga ao lado do vizinho dele, era uma vaga muito ruim de estacionar. Tinha uma pilastra ali e com constância o vizinho estacionava na vaga dele e ele tinha que estacionar naquela vaga difícil. E ele muitas vezes dava palestra, chegava muito tarde, cansado, e ali estava lá a vaga dele preenchida. Ele ficava em média 10 minutos para tentar colocar o carro ali. E a primeira reação dele era muita raiva. E ele ficou perguntando, acho que eu vou denunciar ele no condomínio. Ou eu vou fazer uma coisa na rede social, ou isso e aquilo. Então ele ficou ruminando. Mas teve um dia que o coração dele foi mudando. E ele começou assim, ao invés de eu confrontá-lo dessa forma, eu vou agir diferente. Ele seguiu o versículo. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, um sábado ele chegou, o vizinho estava com a vaga do carro, o carro na vaga dele, e ele percebeu que o carro do vizinho estava bem sujo. Então, o que ele fez? Ele foi no apartamento, pegou todo o material lá e deixou o carro do vizinho limpinho, lavou, deixou maravilhoso. E ele pôs um bilhete bem educado ali no para-brisa. E o resultado foi surpreendente. Nunca mais ele estacionou o carro na vaga dele e ainda ele se tornou um aliado dele nas reuniões do condomínio. Gente, que ação inusitada, né? Olha, eu vejo que isso realmente vem do Espírito Santo. Vem de você estar disposto, lembra que eu falei? Da gente se permitir e se abrir para ter uma visão e possibilidades de agir diferente. Só que o Espírito Santo ele trabalha, mas é como o Senhor diz, o Senhor não é um invasor, ele nos deu um livre-arbítrio. Então, com certeza, o autor, como ele até ele comenta, ele passou pelas fases, até que ele começou a colocar isso na presença de Deus, qual seria a melhor forma de fazer. Então, que nós possamos também aprender essa lição. As pessoas que tiram nós do sério são sinais de alerta do quanto ainda precisamos amadurecer emocionalmente. E outra coisa que precisamos trabalhar, gente, o orgulho. O orgulho é algo muitas vezes tão disfarçado e, acima de tudo, ele é um veneno. Então, veja, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está cheio de orgulho. O autor também traz um fato que ele estava tomando um remédio um pouquinho mais, assim, estava tomando um remédio da linha psiquiátrica e ele percebeu que quando ele tomou um dia, ele começou a ficar mais assim descontraído, mais leve. E ele, nesse dia, ele ficou tão assim, caíram as barreiras e ele teve uma atitude inesperada.
ele passou vários recados para as pessoas com quais haviam tido afastamento, lembra? Isolamento, quebra de relacionamento, e mandou um olá e fez uma pequena conversa com essa pessoa. Então ele começou a perceber que quando abaixaram as barreiras do receio do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, quem estava com a razão, ali ele deixou o ressentimento de lado, os bloqueios de lado. E o que ele fez? Ali ele mandou uma mensagem. Algumas amizades foram reatadas, outras não. Mas de alguma forma, qual o resultado que ele teve? Paz. Nós somos filhos da paz e nós somos convocados a aprender a viver em paz, tanto na nossa mente, no nosso interior, junto ao nosso próximo. Lembre-se, viver em paz com o nosso próximo não significa que nós vamos ser ingênuos e tolos. O Senhor nos avisa para nós sermos prudentes como a serpente, né? E sermos simples como a sombra, como a pomba. Então veja aqui o contraste. Então aqui entra a sabedoria, né? Então lembre-se, a indiferença mata mais do que uma doença, muitas vezes que um câncer que vai correndo. Muitos adoecem por desprezo, gente. Quantas vezes pedimos para alguém se afastar, quando na verdade aquela pessoa só queria um abraço nosso, tá? Conclusão: no mundo ideal, não haveria incontornáveis, então não adianta chorar que queria que fosse diferente. Nós estamos no mundo real e, porém, é impossível negar que vão existir os incontornáveis. E a nossa escolha é ou a gente ficar amargurado ou querer ser feliz. Ou a gente viver ressentido o tempo inteiro, ou a gente começar a trabalhar o perdão. Ou a gente se isolar, ou a gente começar a ter reconexão. Olha, nós acreditamos como filhos de Deus nas pessoas, mesmo que elas não acreditem em si mesma, no sentido que elas são filhos à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente, quando começa a ter esse olhar, nós também começamos a ter uma postura diferente. Então, vamos começar a colecionar momentos e não coisas. E para isso, nós precisamos aprender a lidar com pessoas, porque em todo momento existe o quê? Pessoas, né? Não adianta você estar numa ilha maravilhosa, onde você tem restaurante, estrelas Michelin, tem tudo o que você quer, e você não tem pessoas, né? Então, não tem como, o Senhor nos fez seres relacionais. E hoje, o maior problema que nós temos são as relações, tá? Agora vamos partir para entender um pouco mais e trazer clareza. Para isso, eu te convido para a prática da clareza. O que é a prática da clareza? Você ouviu tudo isso. Com certeza, na sua mente, apareceu alguns nomes aí que são pessoas incontornáveis na sua vida. Pessoas com quem você tem que conviver e não queira. E agora, mas você precisa aprender a lidar melhor com elas. Então eu te convido agora, você, para começar a fazer uma lista dessas pessoas incontornáveis. E agora, vamos pensar, pensa pelo menos em uma pessoa agora, tá? E nessa pessoa que você acabou de pensar, quais têm sido as estratégias que você tem adotado? Talvez até inconscientemente, porque a gente adota estratégias, quer queira, quer não. Só que muitas vezes não são conscientes, tá? No trato com essas pessoas incontornáveis, que estão difíceis aí na sua vida. Será que você tem ignorado? Será que você tem buscado confronto? Será que você tem a síndrome da boazinha, do bonzinho e permite que essas pessoas façam de você qualquer coisa? Será que você tem dificuldade de colocar limites e elas têm avançado o farol cada vez mais? Ou será que você tem sido crítico, crítica? Então, quais resultados você tem obtido dessas estratégias que você tem usado?
Quais resultados? Ela tem te trazido paz e conforto ou apenas um desgaste emocional, um gasto de energia enorme? Então, você percebe que essas perguntas nos move e nos faz ver as coisas diferente? Né? Porque as estratégias, elas vão contar muito de como nós vamos fazer o fechamento de tudo isso. Agora você pode me dizer assim, Kátia, mas aqui você só trouxe quem são as pessoas difíceis, incontornáveis, para eu pensar nas estratégias, com o que eu tenho usado, mas ainda você não me trouxe a parte da solução. Veja, a partir do momento que você já começa a pensar quem são os incontornáveis, como você tem lidado e quais as estratégias, se elas têm sido positivas ou não, você já começou a entrar no movimento de primeiro trazer clareza. Não tem como fazer de forma diferente se nós não trabalharmos com a parte disso, de despertar da nossa alma. Então, essa reflexão é o despertar da nossa alma para poder, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar também ferramentas de como lidar com todas as pessoas. E no primeiro, eu já te falei, nós já colocamos lá as 3 esferas de como trabalhar com isso. E agora, o que você aprendeu hoje? O que você leva hoje do que nós conversamos? Que o perdão liberta mais a nós do que o outro. Que a aceitação evita feridas desnecessárias e que a sabedoria pode transformar até vizinhos irritantes em aliados. Agora, no mundo ideal, não teríamos incontornáveis, mas nós estamos aonde? No mundo real. E eles estão presentes a todo momento e se a gente bobear, vão moldar nosso caráter. E a escolha é sempre nossa, viver na amargura ou aonde? Na plenitude. E aqui, na comunidade Mulheres com Propósito, nós trabalhamos os conflitos com nossos parentes, com os nossos familiares e nós vamos caminhando para a maturidade emocional com fé e sabedoria prática. Então, se você deseja ter ferramentas para ter relacionamentos mais saudáveis e viver com mais leveza, mesmo diante das pessoas difíceis, eu te convido a vir fazer parte da comunidade Mulheres com Propósito. Aqui abaixo do vídeo, na descrição, você vai encontrar o link para estar aqui conosco. E também te convido, se esse áudio te abençoou, compartilhe com outras pessoas, deixa seu like e nos vemos no nosso próximo vídeo.